Muito bem, estamos aqui de volta para a lição de número 6 do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E agora, continuando essa matéria, liderança cristã, na lição passada falamos de lideranças do Antigo Testamento, agora vamos falar de lideranças do Novo Testamento. Indiscutivelmente, o termo liderança ganhou mais importância e mais significados em tempos recentes. Para nós, o termo só ganhou sentido com a evolução da língua portuguesa. Liderança está no grego do Novo Testamento, com kibernesis, a palavra grega, conforme o texto 1 da nossa lição. Essa palavra ganhou espaço não só na linguagem bíblica, mas também no contexto da sociedade humana. As características demonstradas por um líder indicam o seu papel na sociedade e nos vários campos da atividade humana, como político e religioso. Há um grande número de livros sobre liderança no mundo secular. As livrarias estão repletas de obras sobre o tema. Pessoas ligadas ao mundo empresarial, religioso, político e outros mais buscam informações sobre o assunto. A Bíblia, o livro mais lido no mundo, oferece a quem quiser conhecer e aprender sobre liderança a oportunidade de descobrir o desenvolvimento de algumas das lideranças mais importantes que o mundo já conheceu. Independente dos aspectos espiritual e religioso da Bíblia, os princípios de liderança nela contidos são universais e não fazem qualquer discriminação. Nela encontra-se melhor conhecimento que um líder pode adquirir para ser o verdadeiro titular da função. Se no Antigo Testamento temos líderes como Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, além de mulheres como Débora, Esther, descobrimos agora no Novo Testamento um grande número de líderes que se destacam e deixaram lições preciosas de liderança para os nossos tempos. Entre esses destacam-se líderes da estirpe de Pedro, João, Tiago, Paulo, Barnabé, Timóteo e, naturalmente, o supremo exemplo de liderança, o Senhor Jesus Cristo. Na igreja primitiva, a partir dos padrões de comportamento então adotados, foram estabelecidas normas de liderança, que se tornam os elementos de orientação administrativa da igreja primitiva, bem como para todos os tempos. Nos primeiros dias da igreja, o Espírito Santo dirigiu a mente dos apóstolos para a formação de líderes distintos no campo espiritual e social. Na igreja primitiva, ainda em uma estrutura administrativa formal, os apóstolos convocaram os cristãos para uma assembleia, na qual trataram de assuntos de direção das atividades sociais para um seio da igreja. Escolheram 7 homens de boa reputação, diáconos, para cuidarem de assuntos materiais da igreja, enquanto os apóstolos se dedicaram à oração e à ministração da palavra de Deus. Atos capítulo 6. Nessa lição, vamos destacar alguns líderes cristãos do Novo Testamento, os quais tiveram a missão de evangelizar, pastorear as igrejas estabelecidas fora de Jerusalém e da Judeia. Os dirigentes da igreja primitiva merecem a nossa atenção e admiração, pois suas características de personalidade e de caráter fizeram da sua liderança o modelo ideal para os líderes cristãos de todos os tempos. Vamos então ao esboço dessa lição.
Falaremos aqui de Pedro, uma pedra burilada para uma liderança eficaz. Tiago, o cético, que se tornou um líder de fé. Esse Tiago é o irmão do Senhor. João, um líder com ternura e impulsividade. E Paulo, um líder servidor. Começamos então o texto 1, Pedro, uma pedra burilada para uma liderança eficaz. Segundo o relato bíblico de Mateus, capítulo 4, verso 18 a 21, Pedro e André foram os primeiros homens convertidos pela pregação de Jesus, que logo a seguir encontrou mais 2 homens do mar, Tiago e João. Esses 4 pescadores tornaram-se seguidores de Cristo. E nesse texto, vamos desenvolver um quadro completo da história de cada um, mas vamos destacar alguns traços que marcaram sua liderança na história da igreja. Falemos de um líder intrépido. Desde os primeiros momentos de relacionamento com Jesus e os demais apóstolos e discípulos, Pedro demonstrou força de sua personalidade dinâmica, quando Jesus convocou ao ministério os primeiros 12 homens. Eles o acompanharam espontaneamente com discípulos. Jesus investiu nesses seguidores que vieram a ser posteriormente os primeiros líderes da igreja primitiva, entre os quais encontramos Pedro, um dos primeiros convocados que era pescador, a tornar-se-ia 4 anos depois, um grande líder da igreja. Entretanto, precisou ser burilado como uma pedra preciosa, tosca, para então revelar o seu verdadeiro valor e contribuição na igreja do Senhor nos primeiros tempos. A relevância de Pedro para a liderança cristã é percebida através da história da igreja, quando tomava a iniciativa de falar em nome dos demais apóstolos, especialmente depois do Pentecoste. Nota-se a sua relevância quando Lucas, o evangelista escritor, apresenta uma lista dos apóstolos e Pedro sempre aparece em primeiro lugar. Podemos ver isso em Lucas 6,13, Atos 1,13, Atos. E depois, quando os discípulos de Cristo se reuniram para tratar de um assunto relacionado à liderança, foi Pedro quem se levantou dentre outros e liderou a reunião para a escolha do sucessor de Judas Iscariotes, Atos 1,15. Após o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, Pedro, depois de ser batizado com o Santo Espírito, levantou-se para explicar a experiência do glorioso acontecimento e entregar uma poderosa mensagem, ocasião que quase 3.000 pessoas renderam-se a Cristo. Atos 2,41. Um líder de temperamento pétreo. Alguém descreveu Pedro como o apóstolo que corresponde ao próprio nome, Petros, que significa pedra, e destacou no livro de Atos como o homem de perfil pétreo. Na língua do Novo Testamento, o nome Petros revela seu perfil resoluto e ousado, de personalidade arrojada, evidenciado em suas atividades. O batismo com o Espírito Santo capacitou Pedro para o desempenho de um ministério poderoso, capaz de suportar as adversidades pelas quais passou, depois de assumir o papel de líder da igreja pós-Pentecoste. Pode ver isso em Atos, capítulo 3, versos 6 a 8, capítulo 4, verso 5, capítulo 4, verso 8, verso 13, verso 20, capítulo 5, verso 15, Gálatas 2, 9. Pedro tinha um perfil firme como uma pedra,
lapidada pelo Senhor Jesus durante seu ministério terrestre. De pescador rude e corajoso, Pedro foi transformado em líder exemplar e dedicado, e delicado também, um líder sensível. Por causa do seu temperamento sanguíneo, Pedro tinha atitudes intempestivas, capazes de provocar rupturas. Andando com Jesus, aprendeu inclusive a controlar seu temperamento. Sua personalidade inquieta foi trabalhada no período de convivência com o Mestre Jesus. Durante quase 4 anos, seu comportamento exposto nos evangelhos é o de um homem ousado e fiel ao Senhor, apesar dos seus momentos de fraqueza humana. Por ser uma pessoa de temperamento extroverso, Pedro era um homem de grande sensibilidade. Suas emoções vinham à flor da pele com facilidade. Manifestava empatia com as pessoas necessitadas e carentes, como aconteceu na entrada do templo, na Porta Formosa, quando se deparou com o coxo de nascença. Atos, capítulo 3, verso 1 a 10. Sensibilidade, empatia, compaixão e bondade são qualidades que devem ser desenvolvidas pelos líderes da igreja, tal como Pedro se desenvolveu. Um líder com habilidades inatas. Pedro era um líder que já possuía qualidades naturais úteis à liderança. Exercia naturalmente influência sobre todos que estavam com ele e, por isso, de modo igualmente natural, era bem aceito do grupo dos apóstolos. Certa feita, ele resolveu: vou pescar, e os demais prontificaram-se: iremos contigo. João, capítulo 21, verso 3. Sua impetuosidade foi equilibrada e controlada ao longo dos anos. Como apóstolo, líder, Pedro desenvolveu uma liderança compartilhada. Ao longo dos anos, ele evitou exercer qualquer atitude de chefia, porque preferia liderar no mesmo nível de importância e posição com os liderados. Muitos anos depois, em sua primeira epístola, igualou seus demais presbíteros, declarando ser presbítero com eles. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 a 7. Um líder humilde. Pedro ensinou pelo próprio exemplo que o líder espiritual deve assumir e desempenhar suas obrigações sem coerção, nunca sob compulsão, mas sempre com excelente disposição, como escreveu J. Oswald Sanders. Uma recomendação de Pedro a ser observada àqueles que lideram é: revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Não há lugar para a predominância do ego de um líder, que deve sempre vestir o avental de servo, de escravo, como exemplo dado por Jesus. João, capítulo 13, verso 4 a 15. Na igreja de Cristo não pode haver orgulho, visto que o orgulho sempre se oculta no calcanhar do poder. Pedro foi um líder que ensinou aos seus liderados o exercício da humildade. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. De acordo com a passagem de Mateus, capítulo 4, 18 a 21, os primeiros homens convertidos ao cristianismo pela pregação de Jesus junto ao mar foram, aqui a resposta correta, letra C, Pedro, André, Tiago e João. 6.2. Durante os 12 homens convocados por Jesus a seguir e que mais adiante tornaram-se líderes da igreja primitiva, encontra-se Pedro, cujas características são
Aqui nós vamos ver que todas estão corretas. Um pescador que precisou ser burilado como uma pedra tosca para revelar seu real valor. Um líder já preparado em tudo. Aqui não, essa não é. A certa é a letra A. Um pescador que precisou ser burilado como uma pedra tosca para revelar seu valor ideal. 6.2, letra A. 6.3. Despontando como líder, foram diversas as circunstâncias em que a presença de Pedro fez diferença no alvorecer da Igreja de Cristo, como por exemplo, aqui nós vamos encontrar todas na reunião para tratar da sucessão de Judas, no dia de Pentecoste, ao pregar por ocasião da cura do coxo, todas estão corretas. 6.4. A convivência de Pedro com Jesus possibilitou-lhe a transformação da personalidade, antes inquieta, transformação manifestada em... Aqui vamos ter toda a sua empatia com pessoas de alto padrão intelectual, seu controle do seu próprio temperamento e sensibilidade em relação aos cristãos de alto poder aquisitivo. Todas estão corretas. Vamos aqui a 6.4, na verdade, a letra B, seu controle sobre o próprio temperamento sanguíneo e intestino. Vamos ao texto 2. Falemos agora de Tiago. Esse Tiago aqui é irmão do Senhor. Ele era cético, ele não cria em Jesus e de cético se tornou um líder de fé. Vamos entender que há 4 homens na Bíblia, no Novo Testamento, com o nome de Tiago. Nós temos Tiago, filho de Zebedeu. Esse é irmão de João, um dos 12. Você pode ler sobre ele em Mateus 4:21, Marcos 10:35, Lucas 9:54, Atos 1:13 e Atos 12:1 e 2. Temos o segundo Tiago, que é o menor, o filho de Alfeu, um dos 12, Marcos 3:18, Marcos 15:40, Lucas 6:15, Atos 1:13. Esse Tiago, irmão de João, foi o primeiro apóstolo martirizado sob a ordem de Herodes Agripa, Atos 12:2, durante sua perseguição à igreja em Jerusalém, entre o ano 42 e 44. Terceiro, Tiago, pai de Judas Tadeu, Lucas 6:16, Atos 1:13. Quarto, Tiago, irmão do Senhor, Mateus 13:55, Marcos 6:3, Atos 12:17 e Gálatas 1:19. A referência a Tiago, irmão do Senhor, que é o quarto aqui, leva-nos a concluir que ele era um homem muito influente, especialmente entre os cristãos judeus. Um líder de caráter ilibado. Tiago, irmão do Senhor, era inicialmente incrédulo em relação à divindade de Jesus e ao seu ministério. Nem ele, nem os seus irmãos cria em seu meu irmão Jesus, fosse o Messias prometido. João capítulo 7, verso 5. Tudo indica que Tiago só reconheceu Jesus como Messias após a sua ressurreição. Mateus 13, 55 e 57 e João 7, 3 a 5. E 1 Coríntios 15, 7, que diz que Jesus, depois de ressurreto, apareceu também pessoalmente a Tiago. 1 Coríntios 15, 7. Então, a partir daí, parece que Tiago creu e converteu-se e mais adiante tornou-se o líder proeminente da igreja primitiva. No dia de Pentecoste, quando se deu a descida do Espírito Santo, Tiago e seus irmãos estavam ao lado dos apóstolos, também de Maria, sua mãe, Atos 1:14. Não é difícil imaginar por que Tiago tivera dificuldades em aceitar o irmão como o Messias, o Salvador do mundo, uma vez que ele o via apenas como um homem comum, criado no mesmo lar com seus meios irmãos.
Cedo, Jesus começou a revelar e a manifestar sua origem divina, e seus irmãos, ainda que não eram seus seguidores, viam-no através com um presunçoso. Não admitia que Jesus fosse o Messias prometido, o libertador do povo judeu. Posteriormente, a sua ressurreição foi então uma prova poderosa que ele havia dito anteriormente, e passaram a crer nele e tornaram-se seus discípulos fiéis. Diz a história que Tiago mantinha tal fidelidade e perseverança na prática da oração e do jejum, a ponto de receber a alcunha de homem dos joelhos de camelo. Um líder íntegro. Esse é o Tiago que apareceu nos evangelhos, identificado como justo pela tradição eclesiástica desde os seus primórdios. O cognome justo não aparece no texto bíblico, mas somente na tradição histórica da Igreja e tem a ver com a integridade do seu caráter. A palavra integridade é definida como estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição. Significa, portanto, plenitude, inteireza. Homem íntegro. Tiago adotava um sistema de valores éticos que resultava no modo correto de se viver uma vida íntegra. Lamentavelmente, em nossos tempos, a integridade é uma virtude que beira a extinção. Tiago revelou essa virtude em suas atitudes ao longo de sua vida pessoal e depois como líder na igreja de Jerusalém. Entretanto, a princípio, sua postura religiosa era tanto legalista, porque relegava a conversão dos gentios a um plano secundário, como se a fé cristã estivesse a ver primeiramente com os judeus. Especialmente zeloso em relação à lei mosaica, entendia que o comportamento dos cristãos, advindo do judaísmo, deviam ser norteados pelos costumes judaicos. Os gentios reagiram contra esse posicionamento e houve um certo desconforto na igreja. Os apóstolos reuniram-se então no primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Atos capítulo 15, e os líderes eclesiásticos, inclusive Paulo e Barnabé, discutiram sobre os novos hábitos dos cristãos e outras questões doutrinárias. Houve ali grande contenda, mas sobre a orientação do Espírito Santo, os apóstolos reunidos chegaram a um denominador comum sobre a fé cristã, sem prejudicar o relacionamento entre si. Depois dos discursos de Pedro, Barnabé e Paulo, que tinham voz de liderança, verso 7, Atos 15, verso 7, verso 12, tomou Tiago a palavra dizendo: homens, irmãos, ou varões, irmãos, ouvi-me. Atos 15, verso 13. E destacando-se como líder sensato e íntegro que era, fez um discurso resumido à situação, encerrou com uma sábia resolução: não perturbar aquele que dentre os gentios se converter a Deus, mas escrever-lhes que abstenham da contaminação dos ídolos, da fornicação e do que é sufocado e do sangue. Atos 15, verso 19 e 20. Com isso, resolveu-se a questão. Uma liderança confiável. É interessante notar que não foi Pedro quem posteriormente assumiu a liderança da igreja em Jerusalém, mas sim Tiago, que nem sequer fizera parte dos 12 discípulos de Jesus. Entretanto, não há na história inicial da formação da igreja qualquer tipo de competição pelo cargo de líder da igreja-mãe. Pelo contrário, a liderança cristã de Tiago foi reconhecida por todos.
Confiança é uma qualidade indispensável ao exercício da liderança. Tiago, o justo, conquistou a confiança entre os seus pares na igreja, naqueles primeiros anos, em função de sua postura fiel, responsável e pertinaz. Seu exemplo superou a obscuridade inicial do seu nome, que não era contado entre os 12 discípulos de Cristo. No serviço ao Senhor, não deve haver discriminação, porque Deus, nosso Pai, que a todos vê em secreto, recompensará a quem escolhe para cumprir seus desígnios. Vamos aos exercícios do texto 2, 6, 5, entre os 4 homens chamados Tiago, registrados com o Novo Testamento, foi irmão do Senhor que se destacou como líder nos dias inaugurais da igreja primitiva. Certo? 6,6, Tiago, irmão do Senhor Jesus, jamais teve dúvidas quanto aos atributos divinos do Senhor e sempre o reconheceu como Messias prometido por Deus. Aqui está errado. Tiago, no início, não cria no Senhor. 6,7, no primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Tiago revelou-se um líder sensato e íntegro, fazendo um resumo da situação e propondo uma sábia resolução, que resolveu de vez a questão em relação aos costumes judaicos e os cristãos gentios. Certo? 6,8. A liderança cristã de Tiago foi reconhecida por todos, não havendo na história da formação da igreja qualquer tipo de competição pelo cargo de líder da igreja-mãe. Certo? Vamos agora ao texto 3. Falemos de João, um líder com ternura e impulsividade. João tornou-se um discípulo especial para Jesus. Tinha um temperamento arrojado, sendo comparado a um filho do trovão, mas veio a se tornar o apóstolo do amor. Havia nele um misto da impulsividade e ternura. Toda a sua vida foi marcada pela serenidade e firmeza e o amor. O seu perfil psicológico, tendo sido comentado pelos estudiosos, com alguém de personalidade singela. Apesar da alcunha de filho do trovão, a tradição eclesiástica imaginou o perfil dos apóstolos, consoante aos feitos históricos do seu ministério, no primeiro século da era cristã. Vem daí a imagem de um Tomé cético, um Tiago notadamente legalista, um Simão Pedro impulsivo e impetuoso, e um João sereno e contemplativo, que permanecia sempre próximo a Jesus, por quem era muito amado. João, capítulo 21, verso 20, João, capítulo 13, verso 23 a 25. Inteligência emocional. A expressão inteligência emocional é de origem recente. Seu significado faz parte dos ingredientes de uma boa liderança. As emoções equilibradas e oportunas devem ser sentidas e expressas para uma liderança eficaz. Uma liderança não se baseia apenas em elementos técnicos e práticos, mas demanda o elemento emocional dosado com a razão e vice-versa. João foi um líder que aprendeu com a aspereza de João Batista e, posteriormente, com a ternura de Jesus. O seu evangelho foi escrito com a competência de um erudito, pelo modo como se preocupou em revelar a natureza divina do seu mestre. Mesmo que não fosse um intelectual acadêmico,
João tinha sensibilidade suficiente para unir seu raciocínio ao seu emocional, para de forma equilibrada mostrar um Cristo divino e pessoal. Em seu ministério apostólico, João soube atuar em situações difíceis, que requeriam da sua parte muita habilidade para interagir com os cristãos da sua época e levá-los a praticar os seus ensinos. O líder cristão não deve dirigir seus liderados como uma máquina, sem emoção nem raciocínio, mas não pode ser demasiadamente emotivo, nem demasiadamente racional. Uma liderança bem-sucedida requer o equilíbrio das habilidades emocionais e lógicas do líder, seja ele pastor, professor, pregador, evangelista, escritor, dirigente, diretor, presidente, político, chefe, assessor ou missionário, e etc. Carisma, das qualidades requeridas para o desempenho eficaz de uma liderança, o carisma constitui um dos mais importantes elementos, como vimos no texto 4 da lição 3. João foi um homem de hábitos simples, mas tinha um carisma pessoal, revelado na atração das pessoas à sua maneira especial de relatar os fatos da vida e do ministério de Jesus. Nas primeiras instâncias, como discípulo de Jesus, a ternura do discípulo João é contrastada pela proposta dele de seu irmão Tiago, de um juízo destruidor sobre os samaritanos que haviam rejeitado a presença de Jesus na cidade, quando o Senhor se dirigia a Jerusalém. Lucas 9, versos 51 a 55. Jesus, ao perceber o desejo de um juízo vingativo contra os seus oponentes, proferiu uma dura repreensão. Vós não sabeis de que espírito sois. A primeira grande lição que Jesus lhes deu foi a de amor e perdão ao povo daquela cidade. Jesus mostrou mansidão ao invés de intolerância. Interação social. Sendo carismático, o apóstolo João soube desenvolver uma excelente relação social com os cristãos sob sua liderança. Essa interação é percebida em suas epístolas. Ao referir-se a Gaio como discípulo amado, nota-se que João nutria por ele uma grande amizade por causa da sua fidelidade ao Evangelho. 3 João, verso 1. João fala da hospitalidade de Gaio, mas lamenta a ação de outro discípulo chamado Diótrefes, que agia de forma egoísta e ditatorial, produzindo mal-estar entre os cristãos da cidade. 3 João, verso 9 e 10. Na mesma epístola, fala bem de Demétrio, outro fiel e querido discípulo amado por ele. 3 João, verso 12. Um líder cristão autêntico desenvolve vínculos de fraternidade, comunhão e trabalho com seus irmãos na fé em Cristo. A liderança por ele exercida não pode ser meramente técnica ou profissional. Principalmente na obra de Deus, o líder precisa saber influenciar os liderados a fazer o que for preciso e conquistar-lhes a confiança, tratando-os com respeito e dignidade. Nenhum liderado fará com prazer o trabalho sem estar motivado pelo líder. Muitos líderes cristãos enclausuram-se nas suas funções de liderança, não permitindo o acesso dos liderados. A intenção social desenvolve um importante e necessário elo de confiança,
resultando em compromisso das pessoas com o trabalho a fazer. João nos dá a lição do estímulo, do compromisso e das relações de amizade, capaz de incentivar os liderados a fazer a obra de Deus. João destina sua segunda epístola à igreja em geral, e não a uma pessoa em particular, como faz a terceira. Nessa segunda carta, ele dirige-se à senhora eleita e aos seus filhos, segundo João, verso 1. Porque precisava incentivá-los à ação em favor do Evangelho de Cristo. Era uma expressão de amor fraternal, associada ao elemento social já mencionado. João, como líder cristão, foi um pioneiro em desenvolver vínculo social com as pessoas que ganhava para Cristo. Percepção. Há um texto que identifica a capacidade de João para perceber os fatos ao seu redor e tirar deles as lições que passaria aos cristãos sob sua liderança. Em sua primeira carta, escreveu o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1, verso 1 a 3. Nessas palavras de João, vemos o seu testemunho pessoal, referente à sua convivência com Jesus e os demais apóstolos quando estiveram com ele. O testemunho de João indica que tudo que ele havia visto, ouvido e contemplado concernente ao Mestre não seria suficiente no futuro. Ele precisava, como líder espiritual, desenvolver a capacidade de perceber que as lições de tudo quanto ele experimentara com Jesus no passado dariam condições de fazer a obra de Deus com mais primor. Os mesmos fatos não se repetiram ou não redundaram nos mesmos milagres, porque cada época o Espírito Santo operaria na vida das pessoas não como máquina repetidora de milagres, mas suscitando novos milagres nos novos momentos do tempo. João teve uma percepção futura do Evangelho e, por isso, sua visão é universal da graça de Deus e o fez levá-lo a partes do mundo de então. Credibilidade. João construiu a credibilidade de seu ministério até o fim da vida. De humilde pescador galileu, tornou-se no grande apóstolo de Cristo. Sua formação espiritual foi desenvolvida ao longo de quase 4 anos de convivência com Jesus, vendo-o ensinar, pregar e operar milagres. Sua ortodoxia doutrinária na defesa da divindade de Cristo foi vital e eficaz contra o gnosticismo da época. João superou suas limitações intelectuais para revelar as mais profundas verdades teológicas acerca de Cristo. Granjeou credibilidade, porque nunca se afastou das convicções nutridas como discípulo e, posteriormente, como apóstolo, conforme vemos nos Atos dos Apóstolos. A ação missionária de João impressionava por sua devoção e perseverança, desenvolvendo uma teologia pura que encanta pela profundidade, singeleza e objetividade. A singularidade de sua abordagem fez de João o maior apologista da cristologia, aclarando as dúvidas
e desfazendo conceitos humanistas, filosóficos e antibíblicos. Vamos aos exercícios do texto 3. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. 6:9. Resultando de forma equilibrada, como João foi capaz de aprender com a aspereza de João Batista e a ternura de Cristo. Aqui temos a inteligência emocional de João. 6:10. Predicado de João, evidente na atração de pessoas pela sua maneira particular de relatar os fatos da vida e do ministério de Jesus. Aqui temos o carisma de João, letra D, percebida nas epístolas de João pelo modo como ele trata, pelo nome dos discípulos, abordando particularidades. Aqui temos a percepção de João, características de João que o levou em uma visão universal da graça de Deus, ao qual levou os confins do mundo. Aqui temos a credibilidade, letra B. Aliada à singularidade de sua abordagem a respeito do Evangelho, fez João o maior apologista da doutrina cristológica em seus dias. Não é? Aqui é a credibilidade na letra, no 6:13, letra B. Não é? E aqui, percebida nas suas epístolas, é a interação social, letra E, e letra 6:12, a letra C, percepção. Vamos ao texto 4. Paulo, um líder servidor. Paulo, o apóstolo dos gentios, foi o líder cuja paixão, missão e ideias ajudaram a moldar o cristianismo que hoje vivemos. O contexto histórico e social de sua época em muito diferia dos tempos atuais, porém os valores espirituais, morais e éticos deixados por Cristo foram realçados e expostos nos ensinos desse eminente líder cristão. Ainda hoje, a influência de suas ideias e doutrinas mobiliza o pensamento humano 2 milênios depois do nascimento do cristianismo, sabendo que tudo foi obra do Espírito Santo, usando como instrumento. De Saulo de Tarso a Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo era judeu de sangue, proveniente da tribo de Benjamim, Romanos 11:1, natural de Tarso, na Cilícia. Em Jerusalém, viveu como fariseu, zeloso em relação à lei de Deus. Estudou sob a liderança de um respeitável e consultuado mestre em Israel, chamado Gamaliel. Atos 22, verso 3 e Atos 26, verso 4 e 5. Seu nome, Paulo, foi uma adoção feita depois de sua conversão a Cristo. Converteu-se a Jesus na estrada para Damasco, depois de colaborar para o martírio de Estevão. Antes, seu nome era Saulo. Lucas chamou-o de Paulo, depois de seu encontro com o procônsul Sérgio Paulo, em Pafos, na ilha de Chipre. Atos, capítulo 13, versos 7 e 9. O nome Saulo deriva do hebraico de Saul e significa pedido. O nome Paulo era um nome romano. Não há nenhuma comprovação de que o nome Saulo signifique grande, nem que o segundo nome adotado Paulo signifique pequeno. Qualquer especulação acerca da mudança do nome é praticamente nula. O que entendemos é que o segundo nome adotado tornou-se o mais conhecido, e é por ele o apóstolo identificado no cristianismo. O pai de Saulo investira em sua educação secular e religiosa, de modo que ele dominava no campo da filosofia e das línguas principais da época. Falava o aramaico, o grego e o latim, porém a paixão maior de Saulo foi o judaísmo
e sua religião. Defensor da lei de Moisés, o jovem Saulo esmerava-se a ponto de chamar atenção em sua juventude em Jerusalém. Em Atos 7:58, diz o texto que ele era jovem por ocasião da morte de Estevão. E quase no final do seu ministério cristão, ele se diz velho. Filemão, verso 9. A grande verdade acerca de Paulo é que, pela graça, Deus tornou-se para a igreja o obreiro mais dotado de qualidades e mais influente em termos de liderança. 1 Coríntios 15:10. É um líder treinado no deserto. Paulo faz aos Gálatas um resumo histórico de sua conversão e chamada, escrevendo o seguinte: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Gálatas, capítulo 1, verso 15 a 18. Pela expressão parti para a Arábia, verso 17, entende-se que Paulo, pela direção de Deus, retirou-se para a região deserta, perto de Damasco, antes de dedicar-se inteiramente à expansão do cristianismo. O deserto foi a sua primeira grande escola de liderança cristã. Ele teria, antes de treinar o próprio espírito, o faria no deserto. Naquele lugar de solidão, Paulo colocou todo o seu ser à prova da submissão a Deus. Também o seu poder humano foi esmagado pela imensidão do deserto, estéril, seco e solitário. Deus o levou ali para que aprendesse a dominar os ímpetos de sua alma e fosse modelado para ser exatamente o vaso de barro que queria usar em sua obra. 2 Timóteo 2:20, verso 21, 2 Coríntios 4:7. O deserto tem a força de nos despir de todo o orgulho e conduzir-nos à humildade. A Bíblia apresenta vários personagens que iniciaram sua jornada com Deus no deserto, como Abraão, Moisés, Davi, Elias e outros. O tempo que Paulo passou no deserto da Arábia despiu de toda a filosofia e religiosidade legalista, que haviam sido a indumentária intelectual do intérprete Saulo de Tarso. No deserto, Paulo aprendeu que a simplicidade é a chave que abre a porta para o cristianismo. Aprendeu que nem tudo gira em torno de nós mesmos e que para mudar o mundo com a mensagem do Evangelho é preciso apenas fé em Deus e fidelidade. Ainda em nossos tempos, Deus conduz ao deserto aqueles que Ele quer usar para que aprendam a dominar o eu com as suas paixões, substituindo a impetuosidade humana pela simples fé em Deus. Um líder empreendedor. Sem desmerecer os demais nomes da história neotestamentária, Paulo foi, pelo Espírito Santo, o grande formulador das principais doutrinas cristãs, segundo o Novo Testamento. Seu jeito de ser é o retrato de uma liderança cristã abrangente e especial que se constitui no modelo para todos os tempos. Paulo pertence a uma classe especial de líderes empreendedores com chamada específica da parte de Deus para abrir novos caminhos. Líder empreendedor é aquele que cria trilhas de oportunidade para si mesmo e para outros. Paulo tinha essa característica
de empreendedor. Por isso, em vez de prender-se a Jerusalém, corajosamente dispôs a romper obstáculos religiosos, culturais e sociais para expandir a Igreja de Cristo no mundo pagão. Tornou-se, pela providência divina, o grande missionário do cristianismo e, como um verdadeiro líder cristão, inspirou muitos a perseguir o mesmo ideal para Deus. Paulo enfrentou dificuldades enormes dentro e fora do contexto da igreja em sua época. Jeff Caligari escreveu: ele doou e investiu a sua vida inteira a sua missão. Usou cada oportunidade para compartilhar a sua visão. Investiu em líderes que despontavam e aguentou firme quando a maioria teria desistido. Também aprendemos com Paulo que seu espírito de aventura fez dele um líder capaz de realizar proezas impossíveis à primeira vista pelo reino de Deus. Um líder servidor. A exemplo de Cristo, Paulo demonstrou através do seu ministério que viveu para servir. Servir é a essência da liderança cristã, como vimos no texto 2 da lição 3. Servir a Deus, servir a igreja, servir aos homens, servir a todos com amor e abnegação. Tudo por Cristo. Jesus ensinou que aqueles que desejam ser líder do povo devem ser o primeiro a servir. Marcos 10, versos 43 e 44. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A despeito de Paulo ter uma responsabilidade forte, aprendeu com Cristo que em sua igreja não há espaço para meros chefes e senhores, mas para quem quer servir. Martin Luther King Jr., falando do trabalho que fazia pela igualdade humana, declarou: você não precisa ter um diploma de faculdade para servir. Não é fundamental conhecer a segunda lei da termodinâmica em física para servir. Só precisa ter um coração generoso e uma alma movida pelo amor. Em termos de cultura secular e religiosa, Paulo superou os apóstolos do seu tempo e foi responsável pela maior parte da teologia cristã que norteia o cristianismo. Entretanto, ele não se indispôs como os demais líderes da igreja primitiva. Ele descobriu na doutrina de Cristo o que é realmente servir. Desenvolveu em sua vida uma liderança servidora. Aquele que serve é liberto pelo poder divino de atitudes egocêntricas e presunçosas ao liderar. Um líder que saiba submeter-se a outros líderes. A liderança de Paulo reconhecia a autoridade espiritual e ministerial de Pedro, Tiago e João, inclusive daqueles que o ajudaram nos passos iniciais da sua vida cristã, como Ananias e Barnabé. Ananias foi aquele destacado servo de Deus que ajudara os primeiros dias da fé do apóstolo. Atos 9, verso 10 a 15. Barnabé foi o seu primeiro orientador espiritual e ministerial. Foi ele quem buscou a Saulo em Tarso e conduziu a igreja em Antioquia. Atos 11, verso 25 e 26. Áquila e Priscila, um casal dedicado a Cristo, foi outra bênção para o fortalecimento da fé de Paulo. Romanos 16, verso 4. Assim como tantos outros foram elementos de contribuição no processo de sua formação cristã. Quando voltou do deserto da Arábia, o apóstolo foi para Jerusalém, a fim de aprender mais sobre Cristo. Gálatas 1, 18. Ele precisava de discipuladores espirituais para ajudá-lo
no seu início ministerial. Vamos aos exercícios desse texto, da 6,14 a 6,20. Marque C para certo e E para errado. De sua biografia anterior à conversão, sabe-se que Paulo era fariseu, zeloso, educado aos pés do mestre Gamaliel e poliglota, pois dominava as línguas aramaica, grega e latina. Aqui está certo. 6,14, certo. 6,15, defensor da lei de Moisés, o jovem Saulo esmerava-se a ponto de chamar atenção em sua juventude em Jerusalém. Teve participação, inclusive, na morte de Estevão. 6,15, certo. Conforme 1 Coríntios 15,10, Paulo, dotado de qualidades de liderança e altamente influente, reconheceu que pela graça de Deus ele era o que era, certo. 6,17, o deserto foi para Paulo a grande escola da liderança cristã, onde aprendeu a treinar o próprio espírito, dominar os ímpetos da alma e assim ser modelado para servir ao Senhor como vaso de barro, certo. 6,18, líder empreendedor, Paulo limitou-se a Jerusalém em vez de romper os obstáculos religiosos, culturais e sociais e assim expandir a Igreja de Cristo no mundo pagão. Está errado. Paulo não se limitou a Jerusalém, mas foi por todo o mundo. 6,18, errado. 6,19, Paulo descobriu na doutrina de Cristo que é realmente servir e desenvolveu em sua vida uma liderança servidora, certo. 6,20, a liderança de Paulo reconhecia a autoridade espiritual e ministerial de Pedro, Tiago e João, inclusive daqueles que o ajudaram nos passos iniciais da vida cristã, como Ananias e Barnabé. Certo também. Agora vamos à revisão da lição. Marque também C para certo e E para errado, das 6,21 a 6,30. Antes de se tornar um líder na igreja primitiva, Pedro precisou ser burilado como uma pedra tosca para revelar o seu real valor. Certo. 6,22, a convivência de Pedro com Jesus transformou aquela personalidade antes inquieta, de modo que ele passou a ter controle sobre o próprio temperamento sanguíneo e intempestivo. Certo. 6,23, uma recomendação de Pedro a ser observada por aqueles que lideram é: revestivos de humildade, porque Deus resiste soberbo, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5, certo? 6,24, no primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Tiago revelou-se um líder sensato e íntegro, fazendo um resumo da situação, propondo uma sábia resolução que resolveu de vez a questão de relação aos costumes judaicos e aos cristãos gentios, certo? 6,25, a liderança cristã de Tiago, irmão do Senhor, jamais foi reconhecida pelos apóstolos, que muito competiam pelo cargo de líder da igreja mãe. Errado. Foi reconhecida. 6,26, a interação social do apóstolo João com seus liderados é percebida em suas epístolas pelo modo como ele trata, pelo nome abordando particularidades. Certo. 6,27, o texto de 1 João 1, verso 1 e 3, identifica a capacidade do evangelista João para perceber os fatos e tirar deles as lições para os seus liderados. Certo. 6,28, em seu ministério apostólico, João soube atuar em situações difíceis que requeriam de sua parte muita habilidade para interagir com os cristãos de sua época e levá-los a praticar seus ensinos. Certo. 6,29, o deserto foi para Paulo a grande escola de liderança cristã, onde aprendeu a treinar o próprio espírito, dominar os ímpetos da alma e assim ser modelado para servir ao Senhor como vaso de barro. Certo.
E 6:30, líder empreendedor, Paulo limitou-se a Jerusalém, em vez de romper os obstáculos religiosos, culturais, sociais, e assim expandir a Igreja de Cristo no mundo pagão. Está errada, 6:30. Muito bem, com isso, nós concluímos a lição 6 dessa aula de liderança cristã. Agora, o aluno deve acionar o WhatsApp do aluno para que você faça a sua prova de liderança cristã. O teste 3 envolve a lição 5 e 6, que nós acabamos de estudar, e vamos à revisão do teste 3, liderança. Primeira pergunta. Em sua presciência, Deus estabeleceu para esse homem um plano especial que envolveria toda a sua vida, e esse cumpriu cabalmente porque ele foi fiel aos propósitos divinos. A resposta correta aqui é a letra B, Abraão. Abraão foi esse homem. Então, a primeira, Abraão. Vamos ao segundo. Relacionada à administração de circunstâncias pessoais, o líder. A letra A diz, deve-se conduzir pelo sentimentalismo? Não. Letra B, deve haver concessões que interfirem na vontade de Deus? Também não. E letra C, precisa da interferência de pessoas a fim de que o plano de Deus se realize? Também não. A resposta certa aqui é a letra D. Nenhuma das alternativas está correta. Nenhuma das alternativas está correta. Vamos à terceira, acerca de Abraão, chamado para ser líder de um propósito divino. Aprendemos que aqui sucesso, a liderança no plano de Deus dependia de sua fidelidade, certo? A B, quando submeteu sua liderança pessoal ao Deus invisível, passou a viver por fé, também está certo. E a C, quando o patriarca falhou nas primeiras provas, foi porque se deixou dominar pelos sentimentalismos familiares e por confiar na sua própria sabedoria. Aqui todas estão corretas. Então a terceira é letra D. Todas estão corretas. Quarta, além de Moisés ser um dos mais importantes líderes da história, sua liderança influenciou. Letra B, sua gente e o sistema de leis e princípios da vida da sociedade do mundo inteiro. Moisés é o responsável pelo decálogo que recebeu de Deus. Então a quarta, a B é a correta. Quinta, quem falou para os judeus sobre Moisés, dizendo que era poderoso em suas palavras, poderoso em obras e versado na ciência do Egito? Aqui a resposta correta é letra A, Estevão. Estevão, em seu sermão, em Atos 7, 22, falou essas palavras. Agora, das 6 em diante, é para marcar C para certo, ou certo ou errado, conforme a afirmação aqui. Então, ouça a afirmação e marque certo ou errado. Conforme a lição estudada, a lição maior que aprendemos em Moisés é que Deus nos prepara para sermos líderes por meio de circunstâncias adversas. Aqui está certo, letra A. A sétima, a capacitação de Josué para liderar o povo de Israel ocorreu repentinamente. Isso se deu por causa de sua fidelidade a Deus. Errado. A Josué, a sua preparação foi lenta, 40 anos, mas se deu sim, por causa de sua fidelidade, mas a expressão está errada. Então, 7B, errado. 8. Foi depois de assumir a liderança do seu povo que Josué enfrentou muitos obstáculos materiais e físicos, aprendendo assim a depender do Senhor. Errado. Errado novamente. Vamos à nona, a visão da terra prometida e a prontidão em conquistá-la levou Josué a não trabalhar isoladamente, mas a compartilhar com seus liderados a sua visão. Aqui também está certo. Décima, no contexto de liderança, o acontecimento mais extraordinário na vida do servo e rei Davi diz respeito ao seu enfrentamento e superação na luta contra Golias, o gigante filisteu. Errado. Errado. A coisa mais importante na liderança de Davi é que Deus o escolheu. Errado. 11.
Aceitar a direção divina sem questioná-la e não relegar o temor a Deus quando tem sucesso em sua liderança são algumas das atitudes de um líder segundo o coração de Deus. Certo, 11, letra A, certo. 12, Neemias constituiu um exemplo de liderança, porque como líder traçou o percurso do seu sonho, liderou primeiro a si mesmo e não perdeu o senso de dependência de Deus. Aqui a 12 está certo. 13. Segundo o relato de Neemias 3 e 4, os princípios da liderança do profeta mobilizaram o povo a realizar o trabalho do Senhor. Certo. 14. Débora exerceu sua liderança sobre Israel, sem medo, porque tinha consciência de seu papel diante de Deus e do povo. Certo. Vamos à 15ª. Na condição de juíza, Débora atraiu para si todos os créditos provenientes da vitória e conquistou seus dias, independente de terem sido os homens a enfrentar o inimigo. Errado. 15ª, B, errado. E 16ª, para terminar, mesmo tendo atitudes intempestivas capazes de provocar rupturas, Pedro manifestava empatia com os necessitados e carentes, como aconteceu na entrada do templo, na Porta Formosa. Certo. 16, certo. Com isso, nós concluímos a lição 5 e 6 e o teste 3. O aluno deve fazer o seu teste, núcleo 5144, e colocar o seu número ali. Se você não é aluno e assistiu esse vídeo e gostaria de estudar, entre em contato conosco. Nós lhe daremos acesso à plataforma e também aos testes para que você faça e adquire o seu certificado de conclusão no curso de Teologia. Caso você só assistiu esse vídeo para adquirir informação, aprender, parabéns. E caso você não queira tirar um certificado em Teologia, mas só queira ganhar informação e conhecimento, continue assistindo nossos vídeos e assine o nosso canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, e ao entrar no canal, clique no playlist, ali você vai encontrar 220 pastas com mais 5.900 vídeos. Eu sei que é muito, você vai ter que achar as pastas, mas você, se for cuidadosamente olhando cada pasta e aquilo que lhe interessa, você tem muito material para que você aprenda e enriqueça o seu conhecimento da santa e gloriosa Palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, subscreva e divulgue esse canal. Deus te abençoe em Cristo Jesus e a semana que vem nós voltamos com mais 2 lições sobre liderança cristã do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, ciclo 2. Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Amém.